Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje a gente vai aprender a determinar os valores mínimos e máximos de uma função. Preparados? Então vamos para a aula. Quando a gente fala de valores mínimos e máximos de uma função, existem duas definições que precisam ser bem claras na nossa cabeça. É a definição de valores mínimos e máximos absolutos e a definição de mínimos e máximos locais. Então, quando a gente fala de máximos e mínimos absolutos, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente tiver um número c dentro do domínio de uma função f, então a f de c, ou seja, a função f aplicada nesse número c, ela vai ser o máximo absoluto da função f dentro desse domínio. Notem que então não é só o máximo absoluto da função, tem que ser da função dentro do domínio, certo? Então a gente está estabelecendo qual domínio que a gente está analisando a função. Se a f no ponto c for maior do que a f em ponto x para qualquer outro valor de x dentro do domínio, esse ponto c ele corresponde a um máximo absoluto da função f. Então o valor f de c ele é o máximo absoluto basicamente quando a f não tem nenhum outro ponto na f que dentro daquele domínio que vai ser maior do que a f em c. Essa é a definição. E notem que a recíproca para o mínimo é a mesma ideia. Não vai ter nenhum valor menor do que o f de c para qualquer valor de x dentro do domínio, aí, se o f de c for o mínimo absoluto, ok? Então agora a gente parte para entender como a gente pode obter o máximo e mínimo absoluto de uma função. Mas antes de saber se é o máximo ou mínimo absoluto, né, a gente vê alguns exemplos, a gente precisa entender o conceito de máximo e mínimo local, ok? Então olha só, veja só esse exemplo aqui. A gente olha, ela está com um domínio, é uma f, com domínio entre um número a e um número f qualquer, certo? Eu destaquei alguns valores aqui para a gente entender esses dois conceitos. De fato, esse valor f de a, olha aqui, ó, quando a gente pega uma linha horizontal, a função f ela nunca passa para baixo da f de a. Então, a f em a ela é mínimo porque para qualquer valor de x a f é maior do que a f em a. Então, esse daqui é um mínimo absoluto. E por que é absoluto? Porque, olha só, a gente pode ter mínimos locais. Por exemplo, se a gente restringisse o limite, o domínio da função aqui, a gente teria um mínimo nesse c. Se a gente restringisse o domínio da função aqui, a gente teria o mínimo absoluto em e. Então, no caso, o mínimo absoluto, então a gente vai ter que analisar todo o domínio, ok? Por outro lado, se a gente vai olhar aqui, olha aqui nesse ponto D, tá? Aqui a gente tem nenhum ponto, a função é maior do que o ponto D. Então tá exatamente essa definição de máximo aqui, ó. Então a f em D, ela é o máximo absoluto. Tá? Em alguns lugares vocês vão ver o pessoal se referindo a isso como mínimo global e máximo global, ao invés de absoluto, mas o conceito é exatamente o mesmo, ok? Só é uma questão de termo. Por outro lado, para a gente dizer que ele é um máximo local ou um mínimo local, a gente vai olhar para o x em torno daquele ponto. Então olha só aqui, ó, em torno do ponto B, mesmo que o domínio se estenda em torno do ponto B, claramente o B ele seria um máximo absoluto se a gente restringisse o domínio. Então a gente tem aqui, ó, um máximo, certo? E aqui no C a gente tem um mínimo, porque em torno do C a gente faz uma região aqui, a gente tem um mínimo, né? Essa caneta vermelha tá meio grossa de escrever, mas enfim, fica um pouquinho borrado. Mas aqui, ó, no E a gente tem um mínimo também.
e no f a gente tem um máximo. Então, basicamente, a gente pode ter mínimos e máximos locais, mas o maior dos máximos é o máximo absoluto e o menor dos mínimos é o mínimo absoluto. Entenderam? Então, essa é a ideia. Agora a gente vai tentar ver, essa daqui foi uma função genérica, agora a gente vai tentar analisar esses conceitos de máximos e mínimos para algumas funções que a gente já conhece. Por exemplo, quando a gente analisa a função f de x igual a cosseno de x, essa função, assim como a própria seno de x, ela também tem essa característica, ela tem infinitos máximos e infinitos mínimos, porque a gente sabe que ela é confinada e oscilatória, com um período bem definido. Então, o cosseno de x, ela tem o seu máximo, e esse máximo ele é local e absoluto com o valor de 1. Ele nunca é maior do que 1. E também ele tem o mínimo local e absoluto como menos 1. Ele nunca é menor do que menos 1. E a gente pode ver que para a gente encontrar os valores máximos, a gente pode usar essa regra aqui. Ó. A gente sabe que a função cosseno, sempre quando a gente tiver o cosseno de 2nπ, isso daqui é igual a 1. A gente pode verificar. Tá? Então olha só. Isso daqui é interessante até a gente gravar, porque a gente vai usar mais adiante no curso. Então, por exemplo, se a gente quer, nessa primeira definição, o n igual a 1, a gente tem cosseno de 2π. Cosseno de 2π é igual a 1, certo? Mas a gente tem, se o n for menos 5, a gente tem o cosseno de menos 10π. Tá? O cosseno de menos 10π, ele também é igual a 1. Então a gente tem vários valores que assumem o mesmo valor máximo para o cosseno. A gente pode pôr mais 20, então o cosseno de 40π. Tá? Então isso daqui tudo é igual a 1, que é o valor máximo. Aqui. Agora, se a gente olhar essa outra relação aqui, isso aqui para qualquer valor de n inteiro, né? Se a gente olhar essa outra relação aqui, a gente vai encontrar os mínimos. Porque olha só, 2n mais 1, isso aqui vai dar números ímpares. Então eu vou pegar, ó, o 2 igual a 0, a gente tem o cosseno de π. E a gente sabe que o cosseno de π é igual a menos 1. Mas qual outro cosseno que é menos 1? A gente sabe que o 3π é menos 1. Então, ó, imagine o n igual a 1 aqui, ó. A gente tem 2 mais 1 que é 3π. Então o cosseno de 3π também é igual a menos 1. Aí a gente pode ver que essa fórmula aqui nos dá qualquer valor de mínimo. Então a gente pode pôr o n igual a menos 5. Então eu tenho menos 10 mais 1, fica menos 9. Um cosseno de menos 9, π, também é menos 1. Então todos esses valores, para qualquer valor de n pertencente aos inteiros, seja positivo ou negativo, a gente tem os valores mínimos da função cosseno, ok? A gente pode achar algo similar para o seno, né? Uma regra similar para o seno. Mas o que é interessante é ver que não existe limite para a quantidade de máximos ou mínimos. Tampouco para máximos absolutos, né? Mas notem que a maioria das funções elas não vão ter essa característica de infinitos máximos ou infinitos mínimos, como o cosseno tem. Por outro lado, a gente tem a função x ao quadrado, que é a nossa parábola, né? O x ao quadrado ela tem a seguinte característica. Para qualquer valor de x, a f de x é maior do que a f de zero. Qualquer valor de x. A gente pode olhar no gráfico, né? A gente pega a f de zero, a gente está aqui em zero. Aí a gente pega a régua aqui, ó. A gente pega a régua e vê, ó, nenhum valor abaixo desse. Então esse daqui é um mínimo local, ó, valor mínimo local. E ele também é absoluto, porque não tem nenhum outro mínimo abaixo dele. Então f de zero igual a zero é o valor mínimo local e absoluto da função f. Quando a gente está falando que a f é o x ao quadrado. Agora, por outro lado, máximo. Tem algum limite para essa função? Não tem.
Então não tem um valor máximo, tá? A função não tem um valor máximo. Então não é obrigatório que a função tenha valor máximo ou mínimo, ou que tenha só um, ou que tenha infinitos. Tá? Cada função vai ter a sua característica. Então aqui dois exemplos bem ilustrativos dessas situações aqui. Um exemplo interessante é para a gente olhar a função f de x igual a x ao cubo. Ela não possui mínimos e nem máximos locais, e nem absolutos. A gente não tem nenhuma restrição, ela vai de menos a mais infinito, e ela é sempre crescente, certo? Então não tem mínimos nem máximos absolutos. Acontece o mesmo com a função f de x, ok? Ou o f de x igual a x, ou o x na quinta, tá? Então são funções que não têm mínimos nem máximos locais. Por outro lado, olha esse polinômio aqui, 3x na 4 menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado. Só que esse polinômio, a gente não vai analisar ele de menos a mais infinito. A gente vai definir um domínio para ele como de menos 1 até 4. Então assim, quando a gente define um intervalo para o qual o polinômio está valendo, a gente vai ter que olhar qual o valor da função, não só em mínimos e máximos locais, mas a gente vai ter que evaluar a função nos extremos. Por exemplo, a gente tem a f de menos 1, e quando a gente olha a f de menos 1, ela é igual a 37. Tá? Colocando menos 1 aqui, a gente fica com 37. Se a gente pega a f em x igual a 4, tá? Ela vai dar igual a 32. Agora, quando a gente pega aqui, ó, aqui está o desenho da função. A gente vê que nos limites a gente tem 37 aqui e 32 aqui. Mas aqui no meio a gente tem algumas situações que chamam a atenção, que são essas aqui, ó. Ela tem a f de 0 como sendo um mínimo local. A gente tem a f de 1 igual a 5. Ela é um máximo local, certo? E a gente tem a f de 3 igual a menos 27, que é um mínimo local também. Aliás, não é só um mínimo local, a gente vê que é o menor valor assumido da função nesse intervalo. Então aqui a gente vai ter máximos e mínimos, certo? Incluindo os extremos. Então quando a gente dá um intervalo para a função, a gente, além dos pontos que a gente olha aqui, de máximos e mínimos, a gente vai calcular a função nos extremos, para ver qual que é o máximo e mínimo absoluto. A gente vai ter qual o menor valor da função. A gente tem aqui, ó, o menor valor da função nesse intervalo é o f de 3, que é menos 27. Então esse daqui é o mínimo absoluto. Ok? Aqui então a gente tem máximos, aqui a gente tem mínimo e aqui a gente tem máximos. Só que quando a gente olha para o f de x igual a 4, ele é 32. Mas o f igual, com o x igual a menos 1, a gente tem o maior valor da função, que é 37. Então a gente tem aqui, ó, o maior valor da função é o máximo absoluto. Aqui, ok? Então, quando a gente restringe a função a um certo intervalo, a gente tem o teorema do valor extremo valendo, ok? O teorema do valor extremo ele diz o seguinte: se a nossa função for contínua num intervalo entre a e b, se ela não tiver nenhuma descontinuidade, então a f ela assume um valor máximo absoluto num valor f de c e um mínimo absoluto num valor f de d em certos números c e d dentro desse intervalo. O teorema está afirmando que se a função for contínua num intervalo fechado, ela vai ter máximos e mínimos absolutos. Pelo menos um valor de máximo e um valor de mínimo absoluto. Esse é o teorema do valor extremo. E a gente pode ver aqui nessa ilustração aqui, ó. O f de A e o f de B, aqui a gente tem um intervalo, e a gente vê que tem um ponto máximo aqui. Então, o ponto máximo a gente vai chamar de ponto C. E aqui, ó, qual que é o valor mínimo? A gente tem o valor mínimo aqui em B, certo? Então, o D é igual ao B nesse caso aqui,
ok? Então, a gente pode ter, se o máximo e o mínimo, no caso do intervalo fechado, se o máximo e o mínimo não tiverem aqui no meio, eles com certeza vão estar num dos extremos, ok? Então aqui a gente tem o máximo e aqui a gente tem o mínimo absoluto. Esse outro exemplo aqui, ó, mostra dois máximos absolutos. É como se a gente tivesse assim um C1 e um C2 aqui, e um mínimo absoluto, que é o D. Então, sempre vai ter valor máximo e mínimo se o intervalo for fechado. Esse é o teorema do valor extremo. E se ele não estiver dentro do intervalo, ele vai estar em uma das extremidades, tá? Com certeza absoluta. Isso não vai acontecer se tiver alguma descontinuidade na função que impeça essa situação, mas se ela for contínua, esse teorema está valendo. A gente vai ver agora o teorema de Fermat, que ele é muito útil para a gente estudar pontos máximos e mínimos quando a gente está estudando funções, né? Porque o teorema de Fermat ele nos diz o seguinte: se a função f ela tiver um máximo ou um mínimo local num ponto C, num número C, e se a derivada nesse ponto existir, então a derivada nesse ponto é igual a zero, ok? Então, claro, esse teorema tem algumas situações em que tem situações nas quais a derivada vai ser zero, mesmo assim não vai ser máximo nem mínimo, tá? Como por exemplo no y igual a x ao cubo, quando x é igual a zero, ele tem uma derivada igual a zero e a gente já viu que ela não é máximo nem mínimo, tá? Então não é sempre que a derivada é zero que a gente vai ter máximo ou mínimo. Essa é uma coisa importante de lembrar. Outra coisa é que, às vezes, a gente pode ter, por exemplo, a função igual a módulo de x, né? Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó, rapidinho. O que acontece com o f de x igual a x ao cubo, tá? Ela tem o zero aqui, ó. A derivada dela em zero é zero. Então aqui ela tem um ponto em que a derivada é zero. Mesmo assim, não tem máximo nem mínimo. Outra que é interessante de ver é o módulo de x. Ó, f de x igual ao módulo de x. O que acontece? Ela tem claramente um mínimo aqui, ó, em zero, tá? Só que a derivada aqui não existe, certo? A derivada nesse ponto aqui, ela não é definida porque ela é uma função definida como sendo igual a x para x positivo e igual a menos x para x negativo. Então, aqui no x igual a zero, mesmo sendo um mínimo, não temos a derivada. Então, esse teorema aqui, ó, ele vai ser muito útil, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, né? De fato, o que acontece é o seguinte: a gente pode demonstrar esse teorema, a gente vai usar bastante ele, tá? Porque se a função é contínua, ela vale bastante. Se o f, então, tiver um máximo ou mínimo local, a derivada nesse ponto, e a derivada nesse ponto existir, então, a derivada nesse ponto tem que ser zero. A gente vai pensar no seguinte: vamos supor, então, que exista um ponto C na nossa função f que seja um máximo local. Tá? Depois a gente pode fazer o equivalente para o mínimo. Eu não vou demonstrar, mas para o máximo a gente já vai entender. Se o f de C é um máximo local da f, então essa f em C é o maior valor possível da f para qualquer valor de x em torno de C. Tá? Isso é a definição de máximo local. Ok. Então significa que se a gente pegar a f de C, ela vai ser maior do que a f em C mais um h, seja o h positivo ou negativo. Beleza? Isso, certo? Porque olha só, a gente pega uma f de C aqui, é o valor máximo. Se a gente pega um h menor, C menos h, ela é menor. C mais h, ela é menor também. Então, a f de C é maior do que qualquer valor em torno dele. A gente pode escrever desse jeito. Só que se o h for positivo, ou seja, se a gente tiver o f de C mais h, a gente está na direita do C. Então, a f de C mais h menos a f de C, a gente vai pegar um ponto aqui
menos a f de c, aqui a gente vai ter o c mais h. Então a f de c mais h, assim, ela vai ser menor do que a f de c. Então se a gente faz a f de c mais h menos a f de c, isso tem que ser menor do que zero. Certo? Tá? Então se isso daqui é menor do que zero, a gente pode dividir tudo por h, e o h sendo positivo, isso aqui é menor do que zero. Beleza? Beleza. Então aí é o seguinte, ó, no limite em que esse h tá indo a zero e o h é positivo, ele está indo a zero pela direita, certo? Então o h está indo a zero, mas para valores positivos de zero. Então isso daqui, ó, a f de c mais h menos a f de c sobre h, isso daqui é a derivada da c, eu vou colocar aqui, ó, é a f' em c. A f' em c é igual a isso daqui, certo? Então, como ela é contínua, se a gente fizer a mesma coisa para h menor do que zero, então, ó, para h menor do que zero, tá? Então, a gente vai ter a f de c. Aqui, olha só, essa diferença, mesmo que o h seja negativo, ela vai continuar sendo menor do que zero. Porque a gente vai pegar um h aqui, ó. Né? Então a gente vai ter um c menos h. Se o h for negativo aqui, isso daqui continua sendo f de c menos h daí, né? Mudaria o sinal. Essa diferença continua sendo negativa, porque a f de c é a maior valor da f naquele local. Então, olha só, quando a gente faz essa diferença aqui é positiva, mas o h é negativo, certo? Então, aliás, essa diferença é negativa e o h é negativo. Então a gente tem isso daqui maior do que zero, porque é negativo com negativo. Aqui, ó, isso daqui é negativo e isso é positivo, então isso aqui dá negativo, ok? De fato, o que vai acontecer? Essa derivada aqui, ó, ela vai ser maior do que zero pela esquerda e vai ser menor do que zero pela direita. Então o que isso significa? É essas inclinações que eu anotei aqui, ó. Quando o h ele é maior do que o c, maior do que zero, a gente tá aqui ela tá descendo, a função tá descendo. Então a inclinação é negativa, ok? É menor do que zero. Agora, quando a gente está com h menor do que zero, a gente está olhando esse ponto aqui, ó, à esquerda do c. Então a inclinação é positiva, ok? O que a gente está dizendo é que no ponto C há uma troca de inclinação. Então a derivada, né, a derivada de x, né, para valores de x menor do que c, em torno do c, isso daqui é menor do que zero. Para x menor do que c. Aliás, é maior do que zero. A derivada é positiva para x menor do que c. Ou seja, antes do c, a derivada é positiva. Depois do c, a derivada fica negativa. Tá? Então, olha só. Se ela é contínua, a derivada também vai ser contínua. E ela a derivada é definida no ponto C, o que vai acontecer? A derivada ela é crescente, é positiva antes do C, decrescente, ou seja, negativo depois do C. Isso significa que em C a f de x é igual a zero quando x é igual a c. Tá? Esse daqui é o teorema de Fermat. Ok? E na prática, no gráfico, o que a gente vai ter é que nesse ponto aqui a inclinação é zero. Ok? Então toda vez que a gente olhar uma função e a gente vê que a inclinação é zero da função, a derivada é zero e a gente vê que aquilo ali vai ser um ponto de máximo, e aí a gente pode inverter toda essa lógica que inverteria essa diferença e a gente mostraria o contrário. A gente mostraria para o mínimo
Para o mínimo a gente teria algo assim, ó, pessoal. No ponto C, aqui, né? Antes do ponto C, a gente teria, ao invés da derivada positiva, a gente teria uma derivada negativa. Depois do ponto C, a gente tem uma derivada positiva. E no ponto C, a gente tem uma derivada igual a zero. Então a inclinação é igual a zero, ok? Isso define um ponto C, um ponto mínimo, ok? Então aqui, ó, esse daqui é um máximo. Quando a derivada na esquerda é positiva e na direita é negativa. E ele é um mínimo quando a derivada na esquerda é negativa e na direita é positiva, passando por zero aqui no ponto extremo, ok? Então, vamos a essa definição aqui, ó. Se a gente tem um número C dentro do domínio da função f e a derivada da f no ponto C for igual a zero, ou essa derivada não existir, então eu vou até destacar aqui, ó, se a derivada não existir, ou se a derivada no ponto for igual a zero, então o C é o que a gente chama de número crítico de f, ok? Então, quando a gente pega uma função como essa daqui do exemplo, o x na 3/5 multiplicando 4 menos x, a gente vai ter que fazer a derivada disso aqui. Então, a gente pode usar a regra do produto, ou a gente pode multiplicar o x na 3/5 por 4, o x na 3/5 por x. Eu vou fazer a regra do produto aqui, a gente vai ter que a derivada da f, ela também vai ser uma função de x, e vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo, então a gente tem x na 3/5 vezes a derivada do segundo, que é menos 1. Ok? Aí a gente vai ter aqui, ó, mais o segundo, que é 4 menos x, vezes a derivada do primeiro. Então a gente vai ter 3/5 de x, x na 3/5 menos 1 vai ficar x na menos 2/5. Então aqui, ó, a gente pode reescrever isso aqui, vai ficar menos x na 3/5 mais 4 menos x dividido aqui, 3 vezes 4 menos x dividido por 5 vezes x na 2/5. Ok? Aí a gente pode tirar o mínimo, né, ou multiplicar tudo por 5x na 2/5 aqui. Aí aqui multiplicando por... A gente dividiu por 5x na 2/5, a gente multiplica por 5x na 2/5. Então a gente vai ter menos 5x na 2/5 vezes o x na 3/5. Aí a gente tem mais 12 menos 3x. Certo? Só que esse daqui, olha, o x na 2/5 vezes x na 3/5, a gente soma os expoentes e vai dar x na 1. Então a gente tem menos 5x e menos 3x. Então a gente tem menos 8x aqui. Então aqui a gente tem menos 8x mais 12 dividido por 5x na 2/5. E essa é a nossa f' de x. Beleza, a gente chegou nesse cara aqui. Agora a gente quer ver quais são os valores de x para que a função, a derivada disso aqui seja igual a zero. Então a gente vai ver aqui, ó. Quando que vai ser igual a zero? Então a f' de x ela é igual a zero, né? Aliás, vai ser de c, né? A f' de c vai ser igual a zero quando menos 8c mais 12 for igual a zero, ok? Então a gente tem o c igual a 12 oitavos, que é 3 meios. Se a gente divide tudo por 4, a gente fica com 3 meios. Então um ponto crítico é no c igual a 3 meios, né? Então em x igual a 3 meios é um ponto crítico. E outro ponto crítico é quando o x não existe. A f', então eu vou colocar isso aqui como C1 e C1.
Aí a f' em C2 não existe, em x igual a C2 igual a 0. Tá? Então, o C1, o primeiro ponto crítico, é o x igual a 3 meios, e o C2, que é o segundo ponto crítico, é o o x igual a 0, ok? Então, aqui a gente tem os pontos críticos da função f. Beleza, agora que a gente já sabe o que é o teorema de Fermat, e a gente sabe o teorema de ponto crítico, a definição do que é um ponto crítico, basicamente a gente vai usar essa ideia porque a gente conhece como método do intervalo fechado. O método do intervalo fechado é o seguinte: se a gente quiser encontrar os valores máximos absolutos de uma função contínua, máximos e mínimos absolutos de uma função contínua, tá? Até eu esqueci de escrever aqui, eu vou até colocar máximos absolutos, máximos e mínimos. Foi falha minha. Os valores máximos e mínimos absolutos de uma função f dentro de um intervalo fechado que começa em A e termina em B, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo, é, pegou a função f, vamos encontrar os pontos críticos. Então a gente vai procurar onde estão os pontos críticos. A gente tem aqui no caso dessa, a gente tem o x igual a 3 meios e o x igual a 0. Dois pontos críticos dentro do intervalo. Só que a gente coloca o intervalo aberto, a gente exclui o A e o B. Ok? Aí depois, o segundo passo é fazer o valor da função nas extremidades. Ou seja, a gente vai pegar a f em A e a f em B. Então a função f nas extremidades. Aí o terceiro passo a gente vai fazer o seguinte: a gente vai anotando tudo isso. Aí a gente vai ver, ó, quais foram o maior valor obtido nas etapas 1 e 2. A gente pega quais foram os valores críticos e vê o valor da função nos valores críticos. Tá? Então aqui, ó, qual é o valor da função em 3 meios? A gente vai colocar aqui 3 meios. Qual é o valor da função em 0? A gente vai colocar aqui 0, ok? E aí a gente vai pegar os valores encontrados para os números críticos, os valores encontrados para f nas extremidades do intervalo, e o maior valor vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo absoluto. Beleza? Então tá bem certinho, uma técnica adequada com tudo que a gente aprendeu até agora para encontrar os máximos e mínimos absolutos de uma função. Então isso é o método do intervalo fechado. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, a gente quer encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função, e aí a gente tem aqui, ó, a função dada como x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, com o x dentro de um intervalo de menos 1 meio até 4, incluindo esses valores, um intervalo fechado. Ok, a gente vai aplicar aquele método, né? A primeira etapa, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os pontos nos quais a derivada da função é igual a 0. Então o que a gente vai fazer é a derivada da função para depois ver aonde ela é igual a 0. Né? Então a gente vai fazer a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de menos 3x ao quadrado é menos 6x e a derivada de 1 é 0. Então a gente tem isso daqui, é a nossa função. Agora, como é que a gente vai encontrar os zeros dessa função? A gente pode usar Bhaskara, quando isso aqui é igual a 0, ou a gente pode identificar o x, o 3x em evidência, e aí a gente fica com x menos 2 aqui. Ó. Dessa forma a gente não precisa usar Bhaskara, porque a gente vai ver que isso daqui vai ser igual a 0, tá? Então olha só, a f de x, a derivada da f vai ser igual a 0 quando x é igual a 0 ou quando x é igual a 2. Então a gente tem dois pontos críticos, certo? São pontos críticos da f. Ok, tá, mas olha só, a gente pegou esses valores, x igual a 0 e x igual a 2, tá?
Agora a gente tem que saber qual é o valor da função nesses pontos. A gente vai pegar a f em 0. A f em 0, põe 0 aqui, a gente fica com 1. E a f em 2, a gente tem 2 ao cubo dá 8, menos 3 vezes 4, que é 8 menos 12 daí, mais 1. Então 8 menos 12 mais 1 é 9, menos 12 fica menos 3. Beleza? Então a gente tem o valor da função nos pontos críticos. Ok? Então nos pontos críticos a gente tem o valor da função. O segundo passo agora é a gente fazer a função nas extremidades. A gente vai pegar a função AF na extremidade menos 1 meio. Aí a gente vai ter aqui, ó, menos 1 meio ao cubo. Aí menos 3 vezes 1 meio ao quadrado. Aliás, menos 1 meio ao quadrado. Mais 1. Tá? Se a gente faz essa conta aqui, a gente fica com menos... Aqui fica menos 1 oitavo, menos 3 quartos, mais 1. Isso aqui vai dar igual a 1 oitavo. Tá? A F em menos 1 meio, que é uma das extremidades, é igual a 1 oitavo. Tá? E a outra extremidade é o x igual a 4. Então a gente vai fazer a f em 4, a gente vai ter 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Então a gente vai ter aqui 16 vezes 4, né, eu não lembro quanto que é, dá 16 vezes 4 é 40, 64, acho que é 64, menos 3 vezes 16, mais 1, tá? A gente faz essa conta aqui, vai dar 17. Então a f em 4 é igual a 17. Então a gente tem todos esses valores aqui, ó. Eu até vou destacar eles, tá? A gente tem a f assume o valor de 1, de menos 3, de 1 oitavo e de 17. Agora a nossa terceira etapa, a gente separa em duas. A gente tem os máximos, o máximo absoluto. Como é que vai ser o máximo absoluto? O maior de todos os valores encontrados. Qual que é? 17. A f em 4, que é 17. Esse é o máximo absoluto. Aí a gente tem o mínimo absoluto. Qual é o mínimo absoluto? O menor valor de todos. Então a f, o menor valor que ela assume aqui, ó, é a f em 2. É igual a menos 3. Ok? Então a gente imagina, ó, ela começa em 1 oitavo, vai para 1, depois ela baixa pro... Ela começa em 1 oitavo, vai para 1, depois ela baixa para menos 3, certo? E aí depois ela sobe para 17. Tá? Então é uma função mais ou menos assim, ó. Até vou tentar desenhar ela aqui. Ela vai de menos 1 meio, 1, 2, 3, 4. Aqui é 1, aqui é menos 1. E aí ela vai até 17. Então eu não vou colocar a escala do eixo vertical. Mas basicamente o que ela faz, ó. Aqui a gente tem dois lugares onde a derivada é igual a zero. Então no x igual a zero, a derivada é igual a zero. E ele está no valor de 1 aqui, certo? Então a gente tem uma derivada igual a zero aqui, ó. No x igual a 2, ela também tem uma derivada igual a zero e ele está no valor de menos 3. Então ele está um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Ok? Assim. Então ela parte do valor 1 oitavo aqui no 1 meio, certo? Aqui é 1 meio. Ela sobe, vai para o 1. Quando a derivada fica zero, ela começa a descer. Daí ela passa, x igual a 1 a gente não sabe, mas ela passa lá no x igual a 2, a gente sabe que ela tem uma derivada zero, então ela faz um mínimo. Inclusive é o mínimo global. Esse aqui. E aí depois ela sobe, ela
vai lá no 4, ele está lá em 17. Vai fazer uma coisa assim, ó. Assim, e vai lá para 17. Mais ou menos assim. Deixa eu voltar com a escala aqui. Aqui é o 1. Aqui é 1 e lá é 17. Então aqui é o 4, 17. Que é o ponto máximo. Ok? E aqui a gente tem o 2 e menos 3. Que é o ponto mínimo. Certo? Então a gente consegue encontrar máximos e mínimos absolutos fazendo esse método em que a gente usa esses 3 passos. Encontra a derivada da função e vê quando ela é zero. Anota esses valores e aplica na função para ver o valor da função nesses valores. Aí a gente pega nos extremos, no extremo da esquerda, no extremo da direita, e depois a gente pega todos esses valores aqui e vê qual que é o maior deles, é o máximo absoluto, o menor deles é o mínimo absoluto. Esse e esse aqui no caso. Ok? Então, com isso, a gente tem toda a ideia, né, todo o aparato para encontrar os mínimos, os máximos e ver como a derivada igual a zero nos dá informações de mínimos e máximos locais, né? Só que daí, eventualmente, se o intervalo é aberto, aliás, é fechado, a gente pode ter um mínimo ou um máximo nas extremidades. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a determinar os valores mínimos e máximos de uma função. Na próxima aula, a gente vai estudar um teorema muito importante, que é o teorema do valor médio. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Um abraço e até a próxima.